Olá, pessoal. Nesta noite, dia 11 de maio de 2020, nós estamos dando sequência a uma série de eventos com questões comentadas e provas de concurso de engenharia civil. Comigo, nesta noite, o professor Tibério Leitão e algumas questões referentes à prova do Ministério Público do Estado do Ceará, prova aplicada em março de 2020, foram selecionadas para a gente discutir, comentar e promover aqui uma discussão. Tibério, você pode dar sequência aí, o seu boa noite Boa noite, já pessoal. na... Agradecemos a todos aí que estão comentando e curtindo o vídeo. É sempre interessante vocês darem um feedback, tá? Nos nossos vídeos, para a gente saber o que é que está dando certo e melhorar também sempre que possível. Vou começar aqui a compartilhar os slides. E interessante se inscrever no nosso canal, né? Sim. Nosso canal ele está cada vez melhor, está sendo enriquecido com diversas videoaulas, diversos vídeos de orientação para aqueles concurseiros da área de engenharia. É interessante ativar as notificações para que todo novo material ali colocado seja útil. Então, vamos lá, Tibério. Mais vai. Então, vamos aqui para a primeira questão, tá? Julgue o próximo item relativo a licitações de obras públicas. Então, vai ser uma questão falando provavelmente sobre a lei de licitações e contratos, né? Vamos aqui para o enunciado da questão. Para fins de aditamento de cronograma, é permitida a execução de obras concomitante à fase da elaboração do projeto básico, desde que autorizado pela administração. A gente pode dizer aqui, Tibério, isso desde que é autorizado pela administração, primeiro a gente tem que verificar se há um fundamento legal, né? Isso. A administração, no âmbito da administração, a administração só pode autorizar alguma coisa se houver uma previsão legal, se houver. E o que ele fala aqui? Adiamento de cronograma, alteração de cronograma. O cronograma é uma peça dinâmica, pode ser alterado? Pode, incluindo um termo aditivo. É importante a gente lembrar, 65, esse artigo é fundamental para a gente entender aqui. Se eu vou alterar, ele fala aqui adiantamento, poderia ser um adiantamento, um adiamento, uma alteração. A alteração de cronograma implica a necessidade de lavratura de um termo aditivo. Lá no artigo 705, inciso 2, a gente tem essa possibilidade, por acordo entre as partes. Agora, o que vem em seguida é estranho. Para fins de adiantamento de cronograma, e o que é um cronograma? O cronograma é uma peça integrante do contrato. Então, a empresa contratada, ela se vincula ao cumprimento desse cronograma. Daí que não cumpri-lo na sua inteireza caracteriza descumprimento contratual. Mas ele diz aqui que é permitida a execução de obras ao mesmo tempo em que você está elaborando o projeto básico. Isso aqui é absolutamente absurdo, eu diria assim, inacreditável, inadmissível. Primeiramente porque a mais dizer. Projeto básico é essencial para fazer a própria licitação, então não poderia estar executando uma obra sem ter o projeto básico. Então, o projeto básico vem na fase da licitação, né, e não na fase da obra. Há dois dispositivos legais que prevê ou que admite você licitar sem projeto básico, né? Você pode licitar sem projeto básico. Isso está previsto lá na Lei 12.462, de 2011, que é a lei do RDC, e está previsto também lá na Lei 13.303, de 2016, que é o Estatuto das Estatais. Então, existe um regime chamado contratação integrada, e é o único regime em que o projeto básico deixa de ser um elemento essencial para o certame licitatório. Todos os regimes de execução indireta de obra,
exige que o processo licitatório seja instruído com o projeto básico. E é interessante, o artigo 7º da Lei 8.666 estabelece uma sequência, e essa sequência não pode ser subvertida, não pode ser desonrada. Você tem o projeto básico, que antecede o projeto executivo, e o projeto executivo que antecede a execução. E se a gente for ampliar a leitura da Lei 8.666, a gente vai observar que antes do projeto básico existia uma coisa chamada estudo preliminar. Estudo preliminar que vai dar ensejo ao anteprojeto e que vai evoluir para o projeto básico. O projeto básico é um projeto completo. A gente, às vezes, tem essa tendência natural de acreditar que o projeto básico é algo ainda embrionário. Não, o projeto básico é um projeto completo. Só não serve para a execução da obra. Por que o projeto básico não serve para a execução da obra? Porque na execução da obra eu preciso de um projeto executivo que esteja totalmente sintonizado com os preceitos normativos. Detalhes da execução, detalhes que estão relacionados a dispositivos de norma que não impactam, que não afetam o planejamento, que não afetam o orçamento, não afetam a estratégia de planejamento e programação da obra, isso pode ficar para o projeto executivo e não para o projeto básico. Mas jamais você pode, ao tempo que estiver executando a obra, elaborar o projeto básico. Isso é um absurdo. Você só pode executar a obra quando você já dispuser do projeto executivo. Mas há situações em que a empresa fica responsável pela elaboração do projeto executivo. Sim, mas nesse caso, primeiro ela elabora o projeto executivo e só depois que concluir a elaboração do projeto executivo é que ela vai executar a obra. Essa questão de desde que é autorizado pela administração, isso é balela, isso é furado, porque a administração não pode autorizar nada que não esteja com fundamento na lei. Agora, essa alternativa se tornaria verdadeira se a gente substituísse projeto básico por projeto executivo? Também não. Não também se tornaria não. Por quê? verdadeira. Porque o artigo 7º ele é muito claro. Né? Há uma sequência. O artigo 7º... Você tem aí o artigo 7º? Não, aqui eu não tenho comigo. O artigo 7º ele faz um encadeamento. Eu estou me referindo à Lei 8.666 de 93. Sim. Projeto básico, projeto executivo e execução. De execução. Então, o gabarito aqui das questões é errado, né? E é interessante a gente observar que a alteração de cronograma, ele fala aqui em adiantamento, mas se fosse um adiamento, se fosse uma prorrogação, a alteração de cronograma implica a necessidade da lavratura de um termo aditivo contratual. Por quê? Porque o cronograma físico-financeiro é parte integrante do contrato. Se eu altero uma parte do contrato, eu estou alterando o contrato. E, nesse caso, teria de haver acordo entre as partes. Quais partes? Administração contratante e empresa contratada. É isso. Passei aqui para a próxima questão. Essa não tem muito assim, espaço para dúvida, não, né? Não. Do jeito que ela está formulada aqui, eu acho que ela está plenamente errada, né? Não tem nenhum sentido. Totalmente. Opa. Parece que teve um probleminha aqui com as... Sem problema. Pode sequenciar. Não vai. Pode avançar no slide. Também relativo à licitação de obras, né? Licitações e obras também, né? A revogação consiste em desfazer um ato válido, legítimo, porém não mais conveniente, útil ou oportuno para a administração pública, não cabendo recurso administrativo após a intimação desse ato ou a lavratura da ata. Essa primeira parte da alternativa aqui me parece estar coerente, né? Realmente a revogação consiste em desfazer um ato válido, legítimo, né? Que é a diferença entre
revogação e a no caso seria invalidação, né? Ilegalidade, no caso de ilegalidade, a gente Ilegalidade torna nulo, está né? associada à anulação, né? Anulação, justamente. Você, Então, a essa diferença aqui distinção interessante. tá correta, né? Se a primeira parte aqui do enunciado me parece correta, porque realmente a revogação, o ato é válido, legítimo, né? E realmente a revogação está relacionada com a questão de conveniência, oportunidade que forma o mérito do ato, né? Vamos dizer assim. Então, até aqui ela está... Um destaque importante em termos de lei, é uma lei que eu sempre recomendo em sala de aula. Quem vai fazer prova? O cargo de engenheiro civil, para atuar no serviço público, duas leis federais importantíssimas. A Lei 8666, lá de 1993, que é a Lei de Licitações, Contratos Administrativos, e a Lei do Processo Administrativo, que é a Lei 9784, a lei de 1999, 9784. E essa lei, ela deve ser conhecida pelos candidatos engenheiros que vão submeter a uma prova, né? É muito interessante conhecer os conceitos, conhecer a nomenclatura, né? Sim. 3 palavrinhas aí que são bem frequentes em prova. A revogação, a anulação e a convalidação. Tudo isso é tratado no mesmo capítulo lá da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo. E de lá, né, no artigo 53, acho, 53, né, que quando o ato administrativo é eivado de vícios de legalidade, ou seja, quando ele está contaminado, quando ele está fora da legalidade, na expressão jurídica lá da lei, assim, quando eivado, contaminado, né, de vícios de legalidade, a administração deve anular os seus próprios atos. Deve. Né? E ela não tem muita margem de manobra. Quando é ilegal, a administração tem que se antecipar e anular. Se ela não o fizer, o Poder Judiciário pode fazê-lo. O Poder Judiciário nunca vai revogar um ato de um outro poder, por conta da repartição dos poderes, né? Os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas quando se trata de um ato administrativo contaminado, eivado de ilegalidade, um juiz pode torná-lo nulo, pode anulá-lo. Okay? Já a administração pode fazê-lo e deve fazê-lo. Se a administração reconhece que há ilegalidade naquele seu ato, ela deve anulá-lo. Não se fala aqui em revogação. Revogação está muito associada ao que você falou, poder discricionário. Né? Isso. E quando a gente fala em poder discricionário, é por conveniência e oportunidade. Por conveniência e oportunidade. Claro que isso está na lei, que deve ser respeitado sempre os direitos, né, pretéritos adquiridos. Você não pode revogar um ato ou anular um ato administrativo prejudicando direitos que já tenham se conformado justos. Né? E aí, qual é o defeito desse enunciado? Quando ele diz que não cabe recurso administrativo, imagine que a administração cometa a imprudência, cometa o desatino, porque a administração ela é representada no ato administrativo por um ser humano, e o ser humano pode agir, né, discricionariamente, mas pode agir de maneira arbitrária, pode agir de maneira abusiva. Então, quando ele diz não cabe recurso administrativo, cabe sim. Seria muito estranho a gente vedar o direito de processo legal, né?
prejudicado, de uma empresa se acha prejudicada, não poder recorrer do ato administrativo. Então, cabe sim ato administrativo. E aí a mesma lei que eu mencionei, a lei do processo administrativo, a lei 9784/99, ela no artigo, no mesmo capítulo daquele que trata as definições de revogação, anulação e convalidação, mesmo capítulo. Ele diz lá que das decisões administrativas vai caber recurso. Está lá na lei do processo administrativo. E aí você diz, se não coubesse, ou melhor, se não estivesse lá na lei, já estaria na Constituição. Que tem devido ao processo legal, dizer, mas não está na lei. Vamos supor que não está, mas está. Mas eu estou afirmando que está na lei. Mas mesmo que não estivesse, a pessoa poderia recorrer baseado na Constituição. Né? Direito de petição, se você se sente prejudicado por um ato supostamente discricionário, mas o que o agente da administração, a autoridade, considera legítimo do ponto de vista da oportunidade, pode não ter outra perspectiva. Então, quando você afasta o direito do recurso, isso constitui uma ilegalidade. Então, como você falou, a primeira parte está correta, quando ele define revogação, né? Consiste em desfazer um ato válido, legítimo, ou seja, não se comenta aqui ilegalidade, porque se houvesse uma ilegalidade, seria o caso de anulação. Então, nós não falamos aqui anulação. Por quê? Porque o ato é válido e legítimo. Porém, não é mais conveniente, não é mais útil, não é mais oportuno para a administração. Aí cai no campo da discricionariedade, mas cabe recurso. Né? Sim. E aí, se não bastasse a lei do processo administrativo, a lei 9784, se não bastasse essa lei, a própria lei 8666, ela prevê uma série de recursos. Né? Uma das críticas feitas à 8666 é que ela oportuniza em várias fases do trâmite da licitação recurso. Você pode recorrer da habilitação ou da inabilitação, pode recorrer do julgamento das propostas, você pode recorrer da revogação, pode recorrer da anulação, pode recorrer de indeferimento de pedido de cadastro. Você tem uma série de possibilidades de recurso. Explícito. Isso lá na Lei 866, no artigo 109. Certo? Então, você pode... aqui a gente, em duas questões, já citou alguns artigos. Na questão anterior, o artigo 7º, não foi? Isso. Artigo 7º. Seria bom incisos e parágrafos. Os concurseiro anotar. Não é para decorar, não. Não é para decorar, porque não tem utilidade nenhuma decorar artigo. Mas é porque numa consulta, numa indicação, num apontamento, você já vai direto ao ponto. Não é para decorar, porque prova nenhuma vai pedir decoreba de número de artigo. Mas é interessante porque na hora que você for atrás para confirmar exatamente o texto, o texto tem uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, você já vai direto. Então, no quesito anterior, que a gente estava falando lá de projeto básico, né? Isso. Está lá no artigo 7º. Aqui a gente citou que artigo? A gente citou o artigo da 8666, o artigo 49, ele é muito parecido, o artigo 49 da 866, ele é muito parecido com o artigo que eu mencionei, que é o 53 da 9784. Muito parecido, assim, o texto. Tá? Mas, assim, se você quer ir direto ao ponto, né, se cabe ou não recurso, tem lá o artigo 109 da 8666. Você pode anotar esses artigos e depois confirmar. É interessante que o concurseiro esteja atento à fonte. Tá? A gente comenta, assim, mas é sempre oportuno que vocês depois façam essa busca. Né? Uma dica interessante, a melhor fonte para a lei atualizada, com todas as suas alterações na data, né, mais recente, é o site do Planalto. Né? Sempre que a gente precisar de ler o texto da lei, o site ideal é o site do Planalto, www.planalto.gov.br. Então, nós citamos quais artigos? Citamos o artigo 49 da Lei 8666, o artigo 109 da Lei 8666 e citamos o artigo 53
103 do processo administrativo, né? Que é a Lei 9784. Okay? Tudo isso fundamento. Ou seja, o erro aqui está no não, né? Não, não e você remove o advérbio não. Isso. Cabendo está recurso correto. administrativo. Então, vamos só cabe recurso administrativo. A pergunta, a gente poderia fazer uma questão diferente dessa. Vamos supor que se não fosse revogação, se fosse anulação, caberia? Caberia. Por quê? Porque lá no mesmo artigo 109 da Lei 8.666 tem lá. Cabe recurso da revogação, da anulação, do julgamento, da habilitação ou da inabilitação, ou do indeferimento de pedido de registro cadastral. Tudo isso é oportunidade para recurso. Tem um detalhe sobre esse da revogação, que eu já vi cair em questões, que a revogação não pode prejudicar terceiros de boa-fé. Mas eu já vi questões que falavam explicitamente terceiros de má-fé, vamos dizer assim. Não falava diretamente má-fé, mas dava a entender que a pessoa agiu de má-fé, né, ao exercer aquele direito. E aí, direito, quando a pessoa age de má-fé, né, aí a administração pode revogar, porque aí, como a pessoa agiu de má-fé, não está dentro dos requisitos da lei. Né? Há um ensinamento bíblico que diz que a árvore podre não pode gerar frutos bons. Interessante se você tiver, por exemplo, falar de anulação, se tiver um certame licitatório anulado, e lá adiante o contrato já estiver em curso, o contrato da execução da obra, se você descobrir uma fraude na licitação e ela for anulada, ela não pode manter vivo o contrato. Né? O contrato também desaparece. Okay? Só que a gente falou nas 3 palavras, a gente não comentou a terceira. Né? A gente falou que o capítulo lá do processo administrativo que trata da anulação, da revogação, também trata do termo de convalidação. Convalidação é interessante. Isso é muito frequente. Existem erros, existem falhas, né? E, assim, na decisão, que não causa assim, nenhum prejuízo, nenhuma lesão a ninguém, não causa nenhum prejuízo ao interesse público, né? Não causa lesão a ninguém, né? E é um defeito sanável, tá certo? Aí você diz, por um negócio, a pessoa deixou de assinar ou um assinou pelo outro, isso em determinado momento pode se revestir de uma gravidade grande, aí não é o caso. Mas em outros momentos, em outras circunstâncias, pode ser que seja uma coisa facilmente sanável, né? Sim. Sanável. E aí qual seria o expediente? A convalidação. Né? Poderão esses atos, né? E aí a gente tem que entender direitinho, né? Desde que não haja lesão a interesse público, nem cause prejuízo a terceiro, aí, nesse caso, não precisa eu anular ou desfazer o ato e começar a desenvolver. Isso poderia até comprometer o interesse público. Não imagine uma obra, capaz de descobrir que o termo da declaração do cara não vinha com a assinatura dele. Aí esqueceu de botar a data, ou ele trocou o número. Tá certo? Aí uma coisa dessa, que se eu faço uma reversão radical, isso pode trazer um prejuízo muito maior. Então, a gente tem a convalidação, que é para que se faça o saneamento de defeitos sanáveis, né? Defeitos sanáveis recaem geralmente sobre a competência, né? Desde que não exclusiva, e a forma desde que não é essencial, né? Porque esses detalhes às vezes são cobrados nas provas de concurso. Né? Os atributos dos atos geralmente recaem sobre competência não exclusiva, porque se for exclusiva a competência, não pode haver convalidação, né? Exatamente. E a forma desde que não seja essencial. Então é isso. Vou passar aqui para a próxima questão. Então, nesse caso aqui, o professor Tibério, a questão ela só não está legal por conta do advérbio não. É isso? Isso, exatamente. Ok.
comum fazer isso nas questões, né? Ele insere só uma palavrinha ou tira. Uma dica importante. Às vezes a gente começa a ler a assertiva e acha que ela vai indo bem e a gente atropela a leitura, opa, e já está assinalando completo. Tem que ler de ponto, né? Tem que estender a leitura na sua íntegra. Porque, questão de CESP, muitas vezes ela começa bem e aí a derrapagem é lá na última linha. Né? Isso, exatamente. Então, mais um item aí de licitações de obras públicas. Vamos aqui para o enunciado. Nesse caso aqui, na verdade, não é especificamente de licitações, eu fiz uma correção nesse item, porque o erro era tão, eu vou dizer assim, besta, né, mas prejudicou, com certeza, quem estava fazendo a prova, porque o texto, o enunciado original tinha PERT com, né? Quem já escreveu alguma vez sabe que quando você digita no Word PERT CPM, ele corrige para PERT com. Então, provavelmente foi isso que ocorreu. Eu só corrigi esse detalhe aqui que eu marquei em vermelho. Por isso que está de vermelho aqui, né? Isso. O cronograma integrado Gantt PERT CPM foi criado com o objetivo de suprir limitações do cronograma de barras concebido inicialmente, que não permitia a visualização da ligação entre as atividades, não considerava as folgas, nem mostrava os caminhos críticos da edificação. Né? Começar falando do que é o Gantt, né? O gráfico de Gantt. É um gráfico mais simples, né? E muito útil. É um diagrama de barras. Porque ele não evidencia vinculação ou interdependência das atividades. Ele apenas diz atividade por atividade quando ela começa e quando ela termina, né? É um gráfico bem simples. Formato Eu de tenho barras. a lista das atividades e aí tem os marcos iniciais ou marcos inicial e final de cada atividade. Mas assim, olhando para o Gantt puro, eu não sei se uma atividade está começando logo após uma outra por conta de uma dependência ou não, ou por mera decisão gerencial. Já quando você incorpora aspecto de PERT, CPM, né? Aí sim, aí você adiciona a esse cronograma de Gantt essas informações, relativa à folga, relativa às atividades críticas, né? Isso, exatamente. A questão dessa aqui eu lembro que é para ser feito mais cedo, que é para ser feito mais tarde. Isso. Então, essa questão aqui, do jeito que está, ela está certa, né? Originalmente ela foi anulada a questão por causa desse erro de português que teve, mas com essa correção o problema aí foi no CPM, né? Isso, PERT, acabou que na digitação ficou PERT com lá no quesito, e acabou sendo anulada essa questão. A questão no gabarito definitivo foi anulada. Foi anulada, isso. Por causa desse mas no gabarito provisório. No provisório. No provisório, ela, se eu não me engano, estava correta. Se eu não me engano. Certo. Quem elaborou a questão teve o intuito de colocá-la de maneira correta. Né? O que aconteceu foi que o corretor do Word, né, Célio? Sei lá qual foi o processador de texto. O corretor cometeu uma incorreção. Mas vale por um bom conceito, uma boa definição. Uma estratégia legal para quem está se preparando para a prova é a seguinte: você tá aqui tendo um primeiro contato, vamos supor, com a expressão cronograma integrado Gantt PERT CPM. Aí ele diz aqui que serve para isso, serve para aquilo. Interessante a figura. Aí você vai, faz uma pesquisa, olha um livro, olha um artigo, olha um trabalho, e aí você vai ver qual é o aspecto visual de um cronograma de Gantt, de um diagrama PERT-CPM e de um cronograma integrado Gantt PERT-CPM. Herring Gantt, né? o autor, Herring Gantt. E PERT-CPM é interessante, são duas coisas que normalmente estão acopladas na literatura hoje, PERT e CPM, mas são duas coisas desenvolvidas separadamente. PERT significa Program Evaluation and Review Technique, é técnica de avaliação e revisão de programa. E CPM é Critical Path Method, ou seja, método do caminho crítico. São duas coisas distintas, mas que foram associadas no diagrama. E aí a gente tem
o caminho crítico como sendo aquele de menor folga, aquele que você ao qual, né, esse caminho, você deve dedicar melhor atenção, melhor controle. Por quê? Porque se uma atividade do caminho crítico ela não é cumprida dentro do período destinado a ela, isso pode vai repercutir nas atividades subsequentes daquela trilha. E se você não fizer uma compressão, se não fizer uma aceleração nas atividades subsequentes a ela, a esta que foi atrasada e ultrapassou o tempo previsto, você pode comprometer o prazo final de entrega do projeto, né? De entrega da obra, e quando ocorre um atraso na entrega do objeto, na entrega da obra, isso acarreta multa, né? Sanção administrativa. Então, a empresa, quando é contratada para executar uma obra, ela tem que estar muito atenta ao caminho crítico. Atraso que não tenha sido decorrente de ação ou omissão da administração ou decorrente de fator externo à relação contratual, ou seja, significa dizer, tudo aquilo que trouxer atraso for imputável à empresa, vai acarretar a ela multa, sanção administrativa, multa ou até outras sanções, tipo advertência, mas multa certamente, né? É muito interessante o controle do caminho crítico, né? Interessante destacar também, quando a gente trata de PERT-CPM, a variável que está sendo olhada, monitorada, cuidada, é o tempo, né? Claro que a gente não deve olhar só o tempo. O tempo é um aspecto importante, mas o gestor de projeto não pode se limitar ao cronograma. O cronograma é importante? Mais uma vez, muito importante. Mas se você diz assim, eu fiz, cumpri o prazo, mas o serviço foi uma porcaria, a obra não alcançou a qualidade, também você fracassou, né? Tem que fazer uma análise integrada, né? Com várias ferramentas. São várias ferramentas, exatamente. Você não pode se limitar à análise caminho crítico. Porque você diz, não, eu cumpri todo o prazo, fiz tudo dentro do cronograma, mas o projeto foi materializado com qualidade, né? Isso. Atendeu às especificações técnicas. Para você ter isso no projeto, você tem que honrar todas as exigências, condicionantes do contrato. Prazo é um aspecto, mas não é o único. Qualidade, durabilidade, uma série de outras coisas. E aí essa questão fica correta porque você fez o ajuste no enunciado, né? Tem um detalhe importante que você falou, Anis, quando estava falando do caminho crítico, e você citou que é o caminho de menor folga, né? E se eu não me engano, teve uma questão nessa prova, ou se não foi nessa prova, em uma prova bem recente da CESP, que foi anulada, porque ele não citava explicitamente menor folga, mas folga zero, foi algo desse tipo. Geralmente é definido como folga, menor folga, né? Mas, regra geral, geralmente é folga zero, né? O caminho crítico. E aí, por causa dessa incoerência que tinha, ele vai acabar anulando a questão. Na sua opinião, a melhor definição, menor folga? E se a gente falar folga zero, você considera você vê algum problema nisso ou não? Mas há autores que usam uma expressão ou outra. Né? Mas entre uma e outra, dizer menor folga é melhor. Você está num campo de maior segurança. Se você vai usar um ou outro, é melhor usar menor folga. Agora, você vai encontrar autores na literatura colocando lá folga zero. Porque a gente imagina a boa gestão, ela é pautada no planejamento sem folga. Se eu posso fazer uma obra em 180 dias, por que eu vou botar 200? Isso. Né? E eu programo a minha equipe, né? Quando eu estou falando os insumos, eu estou falando aquisição, né? A negociação com os fornecedores, a alocação dos equipamentos, a alocação dos materiais, a contratação de mão de obra, eu quero fazer tudo ao tempo. Então, se eu programo
obra em 180 dias, eu vou dimensionar conforme a produtividade, conforme o desempenho, de acordo com o quantitativo das atividades que sequenciam e circunscrevem aquele empreendimento, aquela obra, né? Então, eu vou fazer um planejamento para 180 dias. Não vou ter folga na atividade, no caminho crítico, eu não vou ter folga, né? Sim, sim. Ok? Mas há também alguns gestores que apontam no sentido de você fazer um buffer, você ter uma corrente crítica, né? Então, você comprime grupos de atividades e depois tem uma folga. Por quê? Porque nunca as coisas transcorrem como a gente planeja. Né? O caminho Então, crítico pode ser dinâmico, né? Se tiver um atraso maior em outra atividade, um determinado caminho que é essencialmente dinâmico, né? Um caminho que não era originalmente crítico pode se tornar crítico por causa do atraso em determinadas atividades. Né? Você usou uma expressão assim primorosa. Todo esse planejamento é uma peça dinâmica. Você planeja, mas você monitora. Você tem que ir acompanhando para saber se está eventualmente ocorrendo uma perda de aderência entre o que está sendo alcançado, executado, e o que fora planejado. E quando você sente que essa aderência é perdida, ela começa a se manifestar, essa perda de aderência, e já toma as medidas saneadoras. Né? Mas, enfim, existem estratégias de gerenciamento. Né? O fundo que a gente observe algumas atividades, elas são mais importantes do que outras. Quais são essas atividades? São as mais caras? Não necessariamente é questão de custo. Nós estamos falando de Depende do que a gente está tendo como critério, né? Se a gente estiver falando de tempo, seriam as atividades do caminho crítico. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, uma análise de ABC, curva ABC, aí a gente já vai olhar a questão de orçamento, né? Depende do que a gente está tendo como parâmetro. Quando a gente fala em PERT CPM, a variável é tempo. Isso. Quando a gente fala em PERT CPM, quando a gente fala em cronograma, é tempo. Então, eu digo, quando eu tenho aquelas atividades integrantes do caminho crítico, significa que sejam atividades de grande impacto no orçamento, né? O ABC não. Uma coisa não tem necessariamente uma conexão com a outra. Sim. Né? Não tem. Mas eu tenho que dedicar atenção, porque um dos itens do contrato, eu digo, uma das cláusulas do contrato é o prazo. Né? Exatamente. E outra cláusula referente à qualidade, referente ao sistema de qualidade. Todo contrato tem que deve trazer uma definição de qualidade. Qual é o nível de serviço? Qual é o nível que eu aceito? Né? Você vai fazer uma parede, uma alvenaria, eu tenho que dizer o prumo, o alinhamento, e tenho que dizer a aceitação. Eu digo qual é a margem de imprecisão tolerável em tudo. Né? Sim. A planeza de uma alvenaria. Tem que estabelecer qual é o critério, para não haver subjetividade. O fiscal chega lá, não gostei não gostei dessa pintura, não gostei dessa alvenaria. Não é questão de gostar, estabeleça o critério dentro do contrato. E em que parte do contrato isso pode estar? No caderno de encargo, nas especificações técnicas, né? E vão dizer exatamente como será aceito aquela atividade, aquele serviço, aquela obra. Exatamente. Então, é importante. E o que você falou aí, para a gente reforçar, dar mais ênfase, é o caráter dinâmico dessas peças de planejamento. Você planeja, mas se você não monitora, se você não faz o controle, de nada serve. Eu me lembro muito bem, professor Tibério, que na sexta-feira, quando estivemos aqui com o engenheiro Marco, ele mencionou isso. Você deve estar lembrado, né? Sim, sim. Ele falou que quando não se pretende controlar, quando não se pretende monitorar a execução da obra, não adianta você perder dinheiro e gastar tempo no planejamento. Né? Exatamente. Cronograma é uma peça exigida lá na licitação.
junto com a sua proposta, você leva o cronograma. Mas ele vai ser útil e necessário também durante a execução da obra, para você saber se está seguindo aquilo que foi planejado, programado. Então é isso. Questão correta, né? Com essa correção aqui no texto aqui que teve o erro de português, ela fica correta. Essa é uma boa questão para levar assim como conceito, né? Uma questão que já caiu várias vezes em outras provas, né? Inclusive essa questão a gente comentou no curso que ocorreu, Sim. né? Uma dica é quando a gente pega uma questão, você está se preparando para uma prova, você pega uma questão dessa, não se limite a responder certo, não se limite. Você deve buscar o significado de cada palavrazinha que está neste texto e olhar a figura. Eu estou falando em cronograma, eu estou falando em PERT-CPM, eu quero ver uma figura dessa, eu quero saber se tem cheiro, se tem cor, né, se tem sabor, porque isso, além de permitir uma assimilação mais firme, mais consistente, me mostra para que serve. E não adianta só você passar na prova, você tem que entender no exercício profissional você ter essas peças como ferramentas de trabalho. Né? Sim, sim. E até não é só saber que existe, saber como usar e, de fato, usá-las. Até porque muitas questões, né, não vão se limitar a essa aí. Muitas questões vão querer que a pessoa calcule o caminho crítico, vai dar o cronograma. Então, a pessoa precisa realmente buscar ver as figuras e posso tentar a gente futuramente trazer alguma questão que mostre o gráfico e a gente tenta determinar o caminho crítico, né? Para dar uma Eu já posso até aproveitar o gancho e dar uma sugestão para o professor Tibério. Posso até dar uma sugestão para o professor Tibério agora. A gente seleciona uma questão dessa com um diagrama para a gente reconhecer o caminho crítico e o comprimento do caminho crítico, né? Talvez na próxima live a gente já possa até aplicar esse conhecimento na prática, né? Exatamente. E aí, mais alguma para a jornada de hoje? Mais nenhuma? Não, nenhuma. São essas questões. Vou encerrar aqui o compartilhamento da tela. E aí, estamos com quantos minutos? Vou saber aqui só quando encerrar, Manilson. Mas eu acho que em torno de 30 já está na minutos. hora de a gente dar tchau, né? Já está na hora, já, né? Então, tá bom. Então, até a próxima live. Até a próxima live. Eu só queria, pessoal, para curtir, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Deixar comentários aí. Se puderem compartilhar também com os amigos de vocês, que aí ajuda a gente a incentivar também, né? A gente vê que está tendo resultado. E também ajuda a divulgar lá o vídeo no YouTube, né? Quanto mais curtida e quanto mais compartilhamento. Professor Tibério, nossas redes sociais, como é que nós estamos? Nós temos Instagram, né? Isso. Ingecursos. Instagram. Temos Facebook. E temos o canal no YouTube. Isso mesmo. Né? E quando você se inscreve no nosso canal do YouTube, você ativando lá o sininho, você vai receber notificação. Cada novo material disponibilizado chegará a você para um novo acesso. Né? E com a evolução do tempo, a gente vai abastecendo com muita coisa interessante, muita coisa boa. Isso. E vocês podem mandar sugestões. Vocês podem mandem sugestões. Nossos canais nas redes sociais para indicar temas que sejam interessantes para a gente debater, para a gente comentar aqui. É sempre enriquecedor esse momento. Muito grato, uma boa noite a todos. Aguardo vocês no canal com a inscrição no Ingecursos. Boa noite a todos.